Mas enfim, o assunto é o projeto de lei que a gente enviou para a Câmara Municipal para tratarmos aí da monetização da Araprev, ok? Já vou explicar o que é isso. Por que eu estou aqui hoje? Eu ia deixar para audiência pública, né? A gente se preparou muito para poder explicar tudo isso, mas diante aí da postagem do sindicato, do Sindicepa, né? Agora eles ficaram preocupados com a Araprev, enfim, né? Diante da postagem deles, tem uma foto lá com o bode na sala, inclusive quem colocou o bode não fui eu, viu? Eu estou tentando tirar o bode, né? Postaram lá, é uma bomba, dando a entender que a prefeitura quer dar um calote na Araprev. Primeiro, tranquilizar todo mundo que isso não é verdade, muito pelo contrário, tá? Eu sou o prefeito que depois de mais de 1 ano e 3 meses de estudo, junto com a FIP, que é uma excelente instituição, Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, depois de 1 ano e 3 meses de trabalho, a gente conseguiu concluir o projeto de monetização da Araprev. Não tem calote nenhum. Calote, Sindicepa, é o que deram em 2015 e 2016, e vocês ficaram bem quietinhos. Depois que passou a eleição, que a gente ganhou inclusive, é que vocês mandaram um ofício lá, salvo engano da minha parte, em novembro de 2016, para cobrar pelo não pagamento da parcela patronal ao fundo financeiro da Araprev. Ou seja, depois de 2015 sem pagamento, 2016 sem pagamento, terminou a eleição, como vocês não quiseram se dispor ali com o governo vermelho, como vocês, né, principalmente o presidente do Sindicepa aí, que é filiado ao PCdoB, aí que vocês criaram coragem e mandaram. Até então, nenhuma atitude prática, né? Então é importante que as pessoas saibam disso. Para mim fica claro o seguinte: a intenção é tumultuar, me criar problema, dificultar, mas não vão me intimidar, tá? E ao contrário do que vocês escreveram aí, que não é verdade, além de não existir calote nenhum, não há nada que se possa deixar no ar como sugestão de irregular ou de ilegal naquilo que a gente quer fazer. E bem ao contrário do que vocês escreveram, esse é o projeto que defende os interesses dos servidores e da cidade de Araras. Eu vou explicar aqui em rápidas palavras por quê, tá? Importante deixar claras as coisas, e o sindicato vai ter a chance. Não adianta reclamar que às 11 horas, que os servidores não vão poder ir. Vocês são um sindicato, vocês estão lá para isso mesmo, filho, defender, né, os servidores, que não é o caso. Vocês não estão defendendo os servidores aí, vocês estão implicados comigo. Isso eu já falei aí para o presidente, para o Raul, da não realização de concurso, porque a preocupação do sindicato me parece outra. Quanto mais funcionário, mais gente para contribuir aí, né, para o sindicato, para vocês comprarem sede nova. Aliás, está bem bonita ali a sede de vocês, hein? Ó, mais bonito que a prefeitura, parabéns, né? Vocês estão mandando bem, né? Então a mim fica claro que a preocupação é tumultuar. Como eu não sou da mesma ala político-partidária de vocês estão, né? Você, presidente, peguei sua certidão de filiação hoje, está no PCdoB, eu sou o PL, vamos encher o saco, vamos tumultuar, vamos colocar medo em todo mundo, não vai pôr não, e nós vamos estar lá frente a frente, na audiência pública, para poder desmentir com documentos tudo aquilo que vocês estão tentando levar as pessoas a entenderem que está acontecendo, e é bem ao contrário do que vocês estão dizendo. Bom, para você aí que é servidor, e principalmente para quem não é servidor, quero explicar que a Araprev é como se fosse o INSS, só que dos funcionários públicos de Araras. É a previdência dos servidores, é o serviço próprio de previdência dos servidores públicos de Araras. E aí o que acontece? Para o nosso azar, tá? Quando criaram a Araprev em 2005, dividiram a Araprev em 2 tempos e 2 fundos, né? Fundo que é um lugar para onde em tese vai o dinheiro, ok? O primeiro fundo é o fundo financeiro, que é o das pessoas que já estavam na prefeitura ou que já eram aposentados e pensionistas antes de começar a existência da Araprev. Esse é o fundo financeiro. O fundo previdenciário, a Araprev de 2005, ele é dos funcionários públicos
que entraram na prefeitura, no SAEMA e no TCA, e na época existia a Inhaba, depois do nascimento da Araprev. Nem preciso dizer para vocês que, como o primeiro fundo pegou quem já estava aposentado, quem já era pensionista, e pessoas que já tinham anos de prefeitura, SAEMA, TCA e Inhaba, esse fundo tinha pouco dinheiro, né? Aí começou o fundo previdenciário, ok? Com gente que não estava aposentado, que não era pensionista, esse fundo foi ganhando musculatura, esse fundo foi se fortalecendo, e tinha muito menos gente para pagar, de maneira que hoje o fundo previdenciário, inclusive, tem 380 milhões de reais aplicados. Parabéns aí aos dois conselhos da Araprev, inclusive o conselho administrativo, com quem eu já conversei essa semana. Nada aqui, viu? Ao contrário do que o sindicato quer dizer, está sendo feito às escondidas, não. Não sei se eles sabem, deveriam saber, mas eu já estive, inclusive, na Araprev essa semana, justamente para falar a respeito da monetização. E também não é verdade que está sendo botada a toque de caixa. O Raul, você sabe que já faz mais de um ano que a gente está discutindo isso. Não tem nada feito de última hora, não. E fica tranquilo, todas as avaliações dos imóveis serão entregues e juntadas ao projeto de lei que está na Câmara, bem antes da votação. E fique tranquilo, mais ainda, porque quem fez foi a FIP, tá? Não foi a prefeitura, não, viu? É um órgão reconhecido nacional e internacionalmente. Cada imóvel foi avaliado em no mínimo 30 folhas e todas serão juntadas aos autos do projeto de lei. Então, voltando lá, fundo financeiro, fundo previdenciário. Fundo previdenciário tem 380 milhões aplicados hoje, que é muito dinheiro realmente. E o que foi acontecendo aí? Tá? O que foi acontecendo com o passar dos tempos? Como foi aumentando a quantidade de benefícios, de pessoas, né, que foram se aposentando no fundo financeiro, e como lá em 2015, lá em 2016, não recolheram para o fundo financeiro, e o sindicato ficou quietinho, né? Não falou nada para ninguém. Este fundo, que é o financeiro, foi a zero praticamente no ano de 2018. Ou seja, não tinha mais dinheiro nenhum ali. Moral da história, como manda a lei, a prefeitura, o SAEMA e o TCA, para os aposentados e pensionistas do fundo financeiro, começaram a ter que pagar integralmente a folha de pagamentos. Olha só que situação. Hoje, inclusive, se somar a parte patronal, que é aquilo que a prefeitura põe em cima, mais a complementação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do fundo financeiro, que é aquele que já existia, das pessoas que trabalhavam na administração pública antes do nascimento da Araprev, dá algo em torno de 6 milhões e 500 mil reais. 6 milhões e 500 mil reais que a prefeitura tem que pôr todo mês para pagar os aposentados e pensionistas do fundo financeiro. Nem preciso dizer para vocês que este é hoje, do ponto de vista econômico-financeiro, o maior problema de Araras. Aliás, já era faz tempo. Há muito tempo. E aliás, não é só o problema de Araras, não. É o problema de todo o Brasil. Tanto da União, Governo Federal, Previdência Social, quanto da maioria dos estados e da maioria esmagadora das prefeituras. Sem dúvida, é um problemão. Tanto é assim que não estou fazendo nada mais do que cumprir o meu plano de governo. Eram 6 providências estruturantes. Todo mundo que faz plano de governo só fala de obra, né? O que vai fazer? Não é meu caso, não. Tá? Nosso plano de governo, que aliás já cumprimos quase 89% dos compromissos que tínhamos, ele começa com 6 eixos de reorganização da prefeitura. E o primeiro item, você abriu lá, o primeiro é a monetização da Araprev. É a monetização da Araprev. E aqui quero dizer uma coisa importante para vocês, né? Voltando aí ao início da minha fala, eu não escrevi nada, vim agora de última hora, acabei de receber aí a postagem trôpega, falaciosa, né? E verdadeiramente leviana, para não dizer maldosa, do sindicato, e já anunciei que ia fazer a live para desmentir aqui, né? Cara a cara com vocês, o que eles escreveram.
Eles estão implicados, inclusive, porque eu tenho sinalizado que nós vamos fazer concurso só para aquilo que é necessário. E aí eles estão dizendo o seguinte aí, viu? Vereadores, fiquem atentos comigo naquilo que eu vou dizer. Aliás, o Richard, que é o atuarial, né, o cálculo responsável pelo cálculo atuarial da Araprev, que colocou tudo isso aí no processo que a Câmara vai votar, inclusive assinou embaixo, não dá para mentir, tanto quem fez o cálculo atuarial para fundamentar o nosso projeto, quanto a própria FIP, não pode escrever mentira e besteira lá, porque todo mundo responde civil e criminalmente pelo que escreve. Aliás, o sindicato sabe disso, tá? Então a implicância é essa. Como eu anunciei que vou fazer concurso porque é necessário, estamos aí, mais 65 novos guardas municipais que eu assinei a nomeação, inclusive hoje, assinei hoje a nomeação dos guardas, para professores e outros mais que a gente tem feito, convocado, enfim, em uma ou outra situação. Eu tenho dito o seguinte: na maioria das vezes, onde eu entender que é necessário, nós vamos contratar profissionais de terceiros, sem concurso público mais. Para você, servidor, não fique bravo, porque como diz sempre, e sempre falou meu pai, o ex-prefeito Pedro Eliseu, pense comigo, quanto mais gente para comer o bolo, menor é o pedaço do bolo. É muito maior ser eficiente com os que já temos do que inchar a prefeitura, porque isso não é bom financeiramente e vai diminuir a condição que eu tenho, e tenho dado, hein? Foi mais de 29% de aumento, fora o que eu fiz aí com o Vale Alimentação, de vocês, servidores, ganharem mais. Então, quanto menos gente, mais eficiência tiver, melhor é a condição do salário de vocês. E aí, avançando, tá? A segunda falácia aí, eles dizem o seguinte, né? Falaram aí para alguns vereadores: não, mas não faz mais concurso, vai faltar dinheiro na Araprev. Também não é verdade. O Richard já falou isso, falou na presença de alguns dos integrantes do sindicato, dos conselhos da Araprev, falou na presença de alguns vereadores, e a gente sabe disso. Por que que isso não é verdade? Gente, não adianta imaginar que quanto mais funcionário tiver, mais dinheiro vai ter a Araprev e melhores condições vai ter de pagar as aposentadorias e pensões. Sabe por quê? Porque se você fizer uma avaliação, não estou dizendo que é injusto, não, é justo, na maioria das vezes, a maioria dos funcionários merece, tá? Se você parar para pensar que aquilo que o funcionário recolhe para a Araprev durante o tempo em que ele está funcionário, em atividade, e também aquilo que a prefeitura põe em cima, tanto a parte funcional, que é o que desconta dele, quanto a parte patronal, que é o que a prefeitura põe todo mês, tudo que recolhe durante o tempo em que ele está no efetivo exercício do cargo, depois que ele se aposenta, não paga o tanto que ele vai custar para a Prev. Para explicar melhor, todo o dinheiro que se recolhe para o funcionário durante o tempo em que ele está no efetivo exercício do cargo, quando ele se aposentar, ou no caso dos pensionistas, em razão da expectativa média de vida dos brasileiros, que está subindo, não vai ser suficiente para pagar aquele funcionário depois. Essa é a realidade. Então, é uma falácia. Não vou nem dizer que é mentira, eu acho que beira a ignorância mesmo. Dizer que, olha, não faz mais concurso, nossa, não faz mais concurso, então não vai ter dinheiro na Araprev. Pelo contrário, o fato de ter um funcionário a mais lá, não significa dizer que este funcionário, quando se aposentar, o que foi recolhido, o que a prefeitura pôs em cima do que ele ganha, vai pagar a aposentadoria dele. Não vai. Não vai, porque inclusive os servidores ganham em relação à grande massa salarial do município. Veja aí o exemplo do comércio e das nossas indústrias. Muito mais. O servidor se aposenta com um valor de vencimento, de salário, muito maior do que a média que o mercado paga nas empresas particulares. E aí, finalizando, se o próprio INSS não dá conta de pagar, onde em tese as pessoas se aposentam com valor menor, muito mais os serviços próprios de previdência. Então, vamos parar de enganar o pessoal aí. Vamos parar de falar para o servidor de que, olha, se não fizer mais concurso, a Araprev não vai ter mais dinheiro. Isso não é verdade. O fato de ter mais gente recolhendo, mais gente colocando dinheiro lá, não significa dizer que depois que esse pessoal se aposentar, aquele dinheiro da poupancinha que foi feito em nome de cada um deles vai ser suficiente para pagar suas aposentadorias e pensões. Isso não é verdade. Isso desmistificado, eu quero avançar dizendo o seguinte: qual é o nosso problema hoje? Principal, tá? Olhando para a Araprev,
que tem um patrimônio no fundo previdenciário de 380 milhões, trata-se de um fundo superavitário. Ou seja, se for calcular para hoje, em tese, as pessoas que estão aposentadas e pensionistas, na perspectiva que se tem, o que tem de dinheiro ali já é o suficiente. Mas vai chegar um momento que, se nada for feito, e não adianta entupir de servidor imaginando que essa conta vai fechar, porque eu já expliquei que não fecha, daqui 30, 40 anos, isso vai explodir. Vai explodir e o sindicato sabe disso. Aí eu pergunto, até hoje eu não vi nenhuma providência do sindicato para exigir dos outros prefeitos ou para colaborar com a Araprev, somar esforços com os dois conselhos, que estão de parabéns. Nenhum esforço para mudar esse estado de fato. Nenhum esforço, nada para ajudar. Só para atrapalhar. E eu, que sou o cara que estou tentando resolver, pôr a mão nisso para valer, colocar a mão na ferida, resolver, pelo menos numa perspectiva maior, lá na frente, daqui 20, 30 anos, quem vier vai ter que trabalhar nesse sentido. E o Brasil também vai ter que fazer o mesmo, não só no INSS, como também nos estados e nos demais serviços próprios de previdência dos municípios. O que eu estou querendo fazer hoje? É me antecipar a esse problema e também, e aí explicar para você, ararense, principalmente, inclusive para os que não são servidores públicos e nem têm noção do que está acontecendo, diminuir o tamanho dessa conta que a prefeitura tem pago por mês, que é de aproximadamente 6 milhões e 500 mil reais. É muita coisa. Não dá para continuar pagando isso. E eu já sabia disso quando fui candidato a prefeito, por isso eu repito aqui. O item número 1 no meu plano de governo, não estou fazendo nada que eu não tenha dito que não ia fazer, é a monetização da Araprev. E aí vamos avançar. O sindicato escreve lá, colocaram os terrenos lá por um valor X. Como que chegaram nesse valor? O sindicato, vocês sabem que lá no passado já tentaram, de uma maneira absolutamente amadora inclusive, juntar tudo que tinha e ver quanto valia no valor de mercado e empurrar na Araprev. Foi isso, né? Posso até estar enganado, mas não vi ninguém gritando. Só os conselhos, corretamente, disseram não a isso. Ok? Por 2 motivos. Primeiro, porque não tinha avaliação nenhuma. Fiquem tranquilos aí. Cada um dos imóveis, 30 folhas de avaliação feita por quem entende. Ou vai duvidar da FIP? Raul, o carro novo que você for comprar aí, o que já comprou, se você for procurar pelo valor de mercado, sabe aonde você vai achar? Na tabela FIP, né? Então, meu filho, aqui é profissional. Nós vamos fazer com quem sabe fazer. Não se preocupem, vereadores, não se preocupem, servidores. Conforme eu expliquei para o Conselho Administrativo da Araprev, não se preocupe também, porque tudo aquilo que nós estamos querendo transferir para vocês a títulos de bem, a título de bens imóveis, está corretamente avaliado por quem sabe fazer isso. Tanto é assim que a principal tabela, só para usar como exemplo os carros, é feita por eles, é feita pela tabela FIP. Então aí que nasceu o contexto daquilo que a gente quer fazer, que é a monetização, monetização de money, né, de dinheiro, ok? Que significa dizer o quê? Para os municípios, que têm essas dificuldades, como é o caso da cidade de Araras, 2 portarias. A primeira, que é a 464 de 19 de novembro de 2018, de ninguém menos do que do Ministério da Fazenda do governo federal, que agora em 2022 inclusive foi alterado por uma outra portaria também do Ministério da Fazenda. Daí a gente já descobre, que o que o prefeito aqui está querendo fazer está previsto nas leis, nas normas vigentes do nosso país. Essa portaria traz basicamente o seguinte: municípios, estados e governo federal, para diminuir esse déficit, para diminuir estes pagamentos, para garantir melhores condições futuras para os seus serviços próprios de previdência social, vocês estão autorizados a fazer a seguinte operação financeira: fazendo um apanhado de todos os seus imóveis, não precisa ser só imóveis, são demais bens e direitos, vários, no nosso caso são esses, avaliar quanto esses imóveis valem, mas não mais do ponto de vista do valor de venda,
Isso já tentaram fazer lá atrás, foi risível, né? Digno de riso, tá? Não. Considere esses imóveis no contexto de um fundo imobiliário que o Araprev vai contratar, profissionalmente falando, e coloca esses imóveis não mais pelo valor de venda como se fosse terra nua. Um terreno na esquina não sei aonde, um terreno do comercial, terreno lá no Jardim Miriam, que a gente tem vários mil metros quadrados lá. Não. Isso é pouco. Isso nem ia aliviar essa conta, tá? Não. Pega ali o campo do comercial e imagina o seguinte contexto. Ao invés de vender lá, que vale 12, 13 milhões de reais só, né? Só no bom sentido, claro. Considera aquilo no contexto de um fundo imobiliário que a Araprev vai gerir através de uma empresa profissional que vai cobrar dela, inclusive, por resultado e uma pequena taxa administrativa. Perfeito? Você considera aquilo no contexto de se transformar num condomínio no centro de Araras com 4, 5 torres de 15 andares cada uma, com piscina, com área de lazer. Seria o melhor condomínio de Araras. Aquilo que em tese fosse vender hoje para um particular fazer isso, ia valer 12, 13 milhões de reais, vai valer 120, 130 milhões de reais, ou algo em torno disso. Tá? Vamos dar exemplo. Nós temos uma área grande ali no Jardim Miriam, que fora alguns investimentos que a gente quer fazer em alguns equipamentos ali, não nos serve para nada, é só mato e terreno para roçar. Se eu for vender ali pelo valor de venda de uma terra nua, vai valer o quê? 2, 3 milhões de reais? Não. Lá dá para fazer um grande loteamento de casas, por exemplo, de 160 metros quadrados. Esse valor de 2, 3 milhões de reais vai para 30, 35 milhões de reais. Ele se potencializa. Então, traduzindo aí para você, né, que me acompanha até agora, eu te agradeço. Nós estamos reunindo todos os ativos da prefeitura, colocando esses ativos no contexto de uma avaliação do valor comercial que eles têm, para poder, com muita responsabilidade, pés no chão e juízo, entregar aos cuidados e sob a titularidade da Araprev. É isso aí. E aí vamos falar da parte boa também para a Araprev. Você imagina só, se for depender só de recolhimento de servidores, conforme eu já expliquei, a conta não fecha. Não adianta entupir de funcionário lá, porque lá não é cabide de emprego, né? Não adianta imaginar que quanto mais funcionário tiver, melhor vai ser. Não vai, mentira. Tem que ter a quantidade necessária, nem mais nem menos. E não adianta querer puxar minha orelha, mas tem cargo em comissão. O menor número de cargos comissionados da história de Araras é o que temos nesse governo. Ninguém pode desmentir isso, porque são leis e contra documentos, não pode haver argumentos em sentido contrário. Tá? Então, voltando aqui, por que é bom para a Araprev isso? Porque o potencial que a Araprev tem, contratando a empresa certa, é isso que eles vão fazer, de trabalhar todo esse ativo imobiliário que a prefeitura vai entregar, é gigantesco. É gigantesco. Para que se tenha uma ideia hoje, valor de largada, valor que o nosso atuário, junto com a FIP, chegaram. Né? Eu disse que o fundo previdenciário tem 380 milhões de reais hoje aplicado. Com esses ativos todos, serão mais 350 milhões de reais no patrimônio da Araprev. Então eu te pergunto, presidente, aonde que eu estou dando calote aí, meu chapa? Pelo contrário, rapaz, eu estou colocando lá um patrimônio que a Araprev demorou, de 2005 para cá, são 18 anos para fazer. Numa canetada só, com a ajuda da Câmara, que eu tenho certeza vai votar favorável isso, fora uma, duas ruas aí que eu posso fazer tudo de melhor que não vão votar favorável nunca, e nós vamos conseguir colocar em um ano, praticamente dobrar o patrimônio do fundo previdenciário. E aí o céu é o limite. A Araprev vai administrar tudo isso para obter os melhores rendimentos, com os prédios escolares, por exemplo, né? Vai receber aluguel excepcional, com outros imóveis, né? Se quiser participar não só como terrenista, mas também investir nesse sentido, num empreendimento grande como esse, de prédio, de condomínio, com prédios, com torres, né? E de apartamentos, ela pode receber rendimentos provenientes de aluguel. E isso é excepcional, nós vamos botar mais dinheiro lá dentro. Só que, claro, né, meu irmão?
vai ter que trabalhar, vai ter que administrar, né? Para quem gosta de trabalhar, não está encostado em lugar nenhum, isso é importante. Chega de simplesmente querer resolver o problema dos outros à custa do sofrimento da maioria. Então, servidores, confiem naquilo que a gente está fazendo. Nós não estamos fazendo nenhuma loucura. Outras cidades já fizeram. Nós vamos falar inclusive quais são. Ah, mas isso é novo. Claro que é novo. Para isso que eu estou aqui. Não quero inventar a roda não. Mas quando o problema se apresenta, eu tenho que correr atrás e resolver. Alguns municípios já fizeram. Eu fui a Minas Gerais, inclusive, a convite da FIP. Antes que alguém fale, fui com o meu dinheiro, tá? Paguei a passagem, paguei a hospedagem. Ninguém pagou para mim não. Fui com o meu dinheiro. Perfeito? Fui para lá para dar uma palestra. Por quê? Não porque eu seja expert no assunto, não sou, mas conheço com profundidade. Estudei, me preparei para ser prefeito, já sabia que esse era o principal problema que eu ia enfrentar. E não vão ser vocês que vão me intimidar e que vão atrapalhar a cidade de Araras, atrapalhar os servidores com meias verdades, para não dizer que são mentiras, tá? Com notícias pela metade, com notícias tendenciosas, que não vão resolver o problema de ninguém, pelo contrário, vão só criar mais problemas. E nós vamos para frente, queiram vocês ou não. Finalizando, não quero me alongar demais, é importante dizer que eu também discuti com o Conselho da Araprev essa semana, agradecer aqui ao secretário Martini, nosso presidente do SAEMA, o Martini que começou essa história comigo, Castanha, que é o secretário de governo, que também trabalhou do meio para o fim, agradecer a FIP, o Richard, agradecer a presidência da Câmara, agradecer o vereador Marcelo de Oliveira. Não se intimida não, viu, Marcelão? Os funcionários te conhecem também, sabem o tanto que você lutou por eles, tá? Vamos fazer o que precisa ser feito. Nem precisaria de audiência pública, mas vamos fazer, porque é justo, é bom. Ninguém tem nada para esconder, não. Já faz mais de um ano que nós estamos discutindo esse assunto. Eu quero agradecer e concluir dizendo o seguinte: a gente conversou também essa semana com o Conselho Administrativo da Araprev, e nós não vamos parar por aqui. Embora ninguém tenha pedido, é mais fácil tirar pedra, ser contra, só para atrapalhar mesmo, né? Nós não podemos parar por aqui, por quê? Porque essa é uma providência que ainda não vai resolver 100% o problema. Vai, como eu disse, ajudar a prefeitura, porque através da monetização, a partir do momento que esses ativos forem incorporados ao patrimônio do fundo previdenciário, o fundo previdenciário, que é o que tem dinheiro, vai comprar vidas do fundo financeiro, diminuindo o valor da conta que a prefeitura tem pago por mês a duras penas, com muitas dificuldades, perfeito? Em algo em torno de 3 milhões e 600, 4 milhões de reais. Então, voltando naquela conta lá, de 6 milhões e meio, considerando que 1 milhão praticamente é o patronal que a gente recolhe, sobram 5 milhões e meio. Se a gente conseguir diminuir 4 milhões de reais, nós vamos pagar 1 milhão e meio por mês. E é a nossa economia. É para colocar em ordem os fornecedores da prefeitura, que não chegaram nessa situação por culpa minha. Nós herdamos um valor elevado de dívidas de 2020 para 2021. E aí o governo que vocês defendem, inclusive, não está conseguindo mandar para nós o nosso FPM nos mesmos níveis que o governo anterior mandava. Mas disso vocês não falam, né? Fica quietinho. Né? Para cima de mim não. Tá? Não vou permitir. Mas finalizando então, a gente discutiu com o Conselho Administrativo outras providências. Quero antecipar para vocês, servidores aí. Para os novos funcionários, a gente precisa mudar as regras. Não dá para o cara colaborar durante a vida e fazer uma poupança de 500 mil, de 300 mil reais, né? Em cima do que é descontado dele, do que a prefeitura põe, que é a parcela patronal, e durante a sua vida de aposentado ele custar 500 mil, 600 mil. A conta não fecha. Então a gente vai ter que discutir, não para os atuais servidores, para os novos, ou para os atuais que quiserem aderir e eventualmente ganhar mais do que ganhariam se aposentando, previdência complementar. É importante discutir isso, tá? Como é que acerta lá o INSS lá em cima? Perfeito? Não para aqueles que ganham pouco, que não são eles o problema, né? Para os que ganham mais. Ah, quer ganhar no teto? Beleza, você vai ter que colaborar com um valor maior.
Você que é servidor, que entrar novo na prefeitura, que vier a ser servidor, depois disso tudo acontecer, se a gente conseguir, beleza. Quem já está na prefeitura, vida que segue, não pode mudar as regras do jogo durante o jogo. Perfeito. Mas para os novos, que vierem depois, isso futuramente, né? Outro projeto de lei, outras discussões que a gente vai fazer com a Araprev e também com a Câmara Municipal. Quem entrar depois, se isso andar, aí sim, quer se aposentar integral, com 5, 6 mil reais, bacana. Você vai ter que colaborar mais. E mesmo para os que já estão, se quiserem se aposentar com valor maior ainda do que aqueles que teriam direito, do que aquele que eles teriam direito de se aposentar, caso se aposentasse agora, também pode aderir e pagar um pouquinho mais. Com isso, o que a gente vai fazer? Vai botar mais dinheiro na Araprev, não com mimimi, não com bravata, não com meias verdades, não com intimidação, não, com inteligência, sabedoria, vontade de querer fazer, conhecimento do assunto, tá? É isso. Outras discussões a gente vai ter que fazer também. Explicar para vocês aqui que me ocorre agora. Não é bom para a Araprev, disso o sindicato nunca reclamou. Deixa lá, puxando tudo aí. Depois nós vemos como paga. Que alguém que trabalhou a vida inteira na iniciativa privada, por exemplo, prestou um concurso, ficou 3 anos na prefeitura e se aposentou e optou por ficar na Araprev, e às vezes com altos valores, não é bom isso. Nós temos que estabelecer uma regra para os próximos que entrarem, não para os servidores que já estão, para ser muito claro com você, servidor. Tá? Qual é a regra? Não, bem, se você quer aposentar integral com valor maior, você não pode entrar agora aqui, daqui 2 anos se aposentar. Você tem que ter pelo menos 5, 7, 8 anos de prefeitura para você se aposentar integral. Se não, lei nossa, peculiar interesse, que a gente pode fazer, você vai se aposentar com valor menor. Por quê? Porque a Araprev não é um saco sem fundo e a prefeitura não tem dinheiro para ficar colocando lá à torta e direito. 6,5 milhões por mês, tirando 1 milhão que é patronal, perfeito? E uma parte que é funcional, do pessoal do fundo financeiro, faz uma falta gigantesca para eu investir no quê? Nos próprios funcionários, na carreira dos servidores que eu quero mandar para a Câmara, mas eu preciso ter segurança nesse sentido. Não estou vinculando uma coisa com a outra não, tá? Precisa fazer conta. Para eu dar o passo seguinte de tudo aquilo que eu quero fazer, eu preciso resolver esse problema. É importantíssimo que a Câmara aprove depressa, não precisa enrolar mais não, porque todo mundo já está cansado de saber do que se trata. Perfeito? É importante que a gente consiga resolver isso depressa, para que eu consiga investir também em melhores condições para os nossos servidores, investimentos para a cidade em geral. Não adianta o fundo previdenciário ter 380 milhões de reais e a prefeitura não ter dinheiro para investir. É isso. Então, com muita tranquilidade, eu venho aqui para me comunicar com vocês. Estou cansado agora, vou tentar jantar, tomar banho. Não estava prevista essa live, tá? Mas não preciso de script, não preciso gravar, não faço vídeo, não escrevo textinho não. Eu venho aqui de peito aberto, estarei lá sexta-feira às 11 horas da manhã. Eu vou falar. Não preciso contratar ninguém para falar por mim. Não preciso de nada disso não. A gente sabe o que está fazendo. Você vai falar assim, você está tranquilo, prefeito? Não estou. Por quê? Porque muito ainda há por ser feito. Agora, espera um pouquinho. Sou o cara que está tentando devolver a capacidade de pagamento da prefeitura. Sou o cara que está tentando dar melhores condições para a Prev, colocando mais 350 milhões de reais de patrimônio da Araprev. Eu não posso permitir que falsas notícias, que meias verdades venham querer atrapalhar essa minha pretensão. Faz o seguinte, o Raul, para não tocar Raul, me prova que eu estou errado. Porque de todas as vezes que a gente conversou, seus argumentos são absolutamente vazios e para, no mínimo, ser um pouquinho educado com você. E não tenho nada contra não, viu? Eu entendo, é do jogo. Mas peraí, jogar bola e fazer gol contra os interesses dos servidores e principalmente da cidade de Araras, eu não vou permitir que vocês façam. Isso eu não vou permitir. Por isso que eu já vim desmentir já. Porque daí anda também a nossa parte da história. E a você que tiver qualquer dúvidas, pode oficiar Lei de Acesso à Informação, procura saber se é a FIP, quem é a FIP para quem não conhece. O Richard, cujo pai
é um dos precursores em cálculos atuariais do Brasil. Do Brasil. Vem esse pessoal querer questionar? Faça-me o favor. Então tá aí, ó, o que eu tinha para falar tá dito. Estou fazendo o melhor pela cidade de Araras. Eu ganhei a eleição prometendo que ia fazer isso. Primeiro item do meu plano de governo. E não tenho medo de ninguém não. Porque eu estou com a verdade do meu lado. Quero fazer o melhor para os funcionários e também para a cidade de Araras. Nada fizeram. Deixaram explodir lá atrás. E vocês em nenhum momento fizeram nada. Nem gritar. Ficaram quietinhos. E isso eu não vou fazer.